Já imaginou viver em um lugar completamente fora do comum? Enquanto muitos moram em casas tradicionais, algumas pessoas vivem em locais tão bizarros que parecem saídos de um filme de ficção. Hoje vamos explorar os lugares mais estranhos onde as pessoas realmente vivem. Número 20. Favelas brasileiras. Pode até parecer óbvio dizer que as pessoas moram nesses lugares, afinal, são casas, não é mesmo? Mas quando você observa o jeito como as favelas do Brasil são construídas, com casas empilhadas umas sobre as outras, percebe que esse não é o tipo de moradia convencional encontrado ao redor do mundo. As favelas são conhecidas como as áreas mais humildes e marginalizadas das cidades brasileiras. Se você já visitou o Brasil ou pretende visitar, é provável que alguém já tenha te aconselhado a evitar esses locais, pois eles podem ser perigosos. Há criminosos e pessoas dispostas a tirar proveito de quem não conhece a dinâmica do lugar. No entanto, se você for acompanhado por alguém que entende a realidade dessas comunidades, poderá ver que também há um lado positivo. Apesar das dificuldades, as favelas têm uma cultura vibrante e uma crescente cena artística. Muitos visitantes ficam impressionados com a criatividade dos moradores, que encontram na arte uma forma de expressão e, muitas vezes, uma oportunidade para mudar de vida. O lado mais preocupante das favelas é a superlotação. Algumas dessas comunidades abrigam 100 mil pessoas em espaços bastante limitados. É um verdadeiro reflexo de como algumas nações simplesmente empurram uma parte de sua população para as margens e esperam que eles sobrevivam por conta própria. Número 19. O Templo Suspenso de Hengshan. Depois de uma realidade um tanto sombria, vamos agora para um lugar que desafia as leis da gravidade. Se você for à China, mais precisamente ao sudeste de Datong, encontrará uma maravilha arquitetônica que parece impossível, o Templo Suspenso de Hengshan. Esse templo recebeu esse nome porque foi construído diretamente na face de um penhasco, desafiando a gravidade e intrigando todos que o veem. E não é um templo pequeno, ele possui mais de 40 salas interligadas por passagens e corredores. O templo foi originalmente construído por um monge durante a dinastia Wei do Norte, entre os anos de 386 e 534. Ele foi restaurado posteriormente, em 1900, e sua construção foi um feito impressionante. Os monges perfuraram a montanha com ferramentas rudimentares e usaram vigas de madeira para sustentar toda a estrutura. O mais interessante sobre esse templo é que ele não segue apenas uma única crença religiosa. Diferente de outros templos tradicionais, este abriga práticas do confucionismo, do taoísmo e do budismo, tornando-se um espaço inclusivo e progressista para diversas fés. E se esquecemos de mencionar um pequeno detalhe antes, ele fica a 30 metros acima do solo. Um verdadeiro testemunho da dedicação dos monges e do quão longe as pessoas estão dispostas a ir por sua fé. Número 18. Setenil de las Bodegas. Agora que já falamos de um templo encravado em uma montanha, que tal conhecer um vilarejo inteiro construído debaixo de um penhasco? Localizado na Espanha, Setenil de las Bodegas é um vilarejo peculiar onde as casas foram erguidas sob enormes formações rochosas. Aliás, algumas delas estão completamente dentro das rochas. O visual do local é impressionante, com ruas onde blocos gigantes de pedra parecem flutuar sobre as construções. A cidade tem raízes antigas e se formou graças a um rio que, ao longo de milhares de anos, esculpiu o cânion onde as casas foram construídas. No passado, Setenil era um importante polo agrícola, conhecido especialmente por seus vinhedos e a produção de azeite de oliva. Hoje em dia, a produção de vinho diminuiu, mas a vila continua sendo um destino turístico impressionante, chamando atenção por suas paisagens únicas. E apesar de o visual parecer um tanto assustador, os moradores vivem tranquilamente sob essas enormes rochas, confiantes na solidez das construções. Além das casas subterrâneas, há partes do vilarejo que foram construídas acima do nível do cânion, incluindo uma bela torre que atrai muitos visitantes. De qualquer ângulo que se olhe, Setenil de las Bodegas é um verdadeiro testemunho da engenhosidade humana, uma prova de que as pessoas conseguem construir lares nos lugares mais improváveis. Número 17. Sealand. Já imaginou criar o seu próprio país? Parece coisa de filme, mas algumas pessoas já tentaram transformar esse sonho em realidade. E é aqui que entra Sealand, um país extremamente peculiar. Tudo começou em 1943, quando o governo britânico construiu uma plataforma militar flutuante chamada Rothes Tower,
com o objetivo de ajudar na Segunda Guerra Mundial. Quando a guerra acabou, a estrutura foi abandonada e algum tempo depois foi tomada por pessoas que queriam transmitir rádio pirata. Foi então que entrou em cena um homem chamado Paddy Roy Bates. Ele expulsou os ocupantes da plataforma e decidiu transformar o local em sua própria nação independente, o Principado de Sealand. Ele levou a ideia a sério. Criou uma constituição, bandeira, hino nacional, moeda, passaporte e até um selo de imigração. Para provar que não estava brincando, chegou até a enfrentar uma tentativa de golpe de Estado, quando um grupo tentou tomar o controle da plataforma. Ele e sua família conseguiram recuperar Sealand e mantiveram sua soberania. Atualmente, o status de Sealand como país independente ainda é questionável, mas sua página oficial na internet continua ativa e, pasme, você pode até comprar um título de nobreza. Então, se sempre quis ser chamado de Lorde ou Dama, essa pode ser sua chance. Número 16. Vilarejos flutuantes no Camboja. Vamos agora sair de uma estrutura flutuante que virou um país para algo ainda mais impressionante. Comunidades inteiras que realmente vivem sobre a água, em casas que flutuam de verdade. Isso mesmo. Lá no Camboja, existe um imenso lago chamado Tonle Sap, onde centenas de famílias vivem em vilarejos flutuantes. E não é por opção, e sim por necessidade. Essas comunidades surgiram por causa de mudanças políticas intensas no país. O governo começou a forçar que imigrantes de diferentes etnias deixassem o território cambojano e voltassem aos seus países de origem. Só que o problema é que muitos deles já estavam estabelecidos ali há anos, tinham vindo por motivos de trabalho e não tinham mais para onde voltar. Como não eram oficialmente reconhecidos como cidadãos do Camboja, não podiam comprar terra, construir casa nem estabelecer raízes formais no território. Então, o que fizeram? Criaram suas casas diretamente no lago, sobre estruturas flutuantes improvisadas, aproveitando os recursos da própria água para sobreviver. Cada lar é sustentado por barris, tambores, pedaços de madeira e o que mais estivesse disponível. A vida ali é dura e cheia de desafios. Eles pescam para comer, lavam roupas no lago, vendem produtos navegando em pequenos barcos e tudo gira em torno da água. Alguns turistas visitam a região achando que é uma atração exótica, como se fosse um passeio diferente. Mas, na verdade, esses vilarejos são uma representação crua e real da luta humana por dignidade. São famílias inteiras tentando apenas viver, sobreviver e manter um pouco de normalidade, mesmo nas condições mais precárias possíveis. É mais um exemplo incrível de como as pessoas, quando privadas do básico, ainda assim encontram maneiras de criar um lar, mesmo que ele fique em cima de um lago, vulnerável ao clima, às cheias e à falta de estrutura. Um lembrete de que lar é mais do que paredes ou endereço fixo. Número 15. Yakutsk. Agora me diz, você já sentiu aquele frio de bater o queixo? Aquele que não importa quantos casacos você coloca, parece que está congelando até os ossos? Pois, se você vive em Yakutsk, na região da Sibéria, na Rússia, isso é simplesmente o dia a dia. A cidade é considerada oficialmente o lugar mais frio do mundo onde seres humanos realmente moram. E em grande número, diga-se de passagem, a temperatura em Yakutsk pode chegar a inacreditáveis 60 graus Celsius negativos. Isso mesmo, é tanto frio que, se você sair sem proteção, seu rosto pode literalmente congelar em minutos. Agora o mais chocante. Essa cidade tem mais de 300 mil pessoas vivendo nela. Você deve estar se perguntando, mas por que alguém escolheria viver num freezer gigante desses? A resposta está no subsolo, diamantes. Yakutsk abriga uma das maiores minas de diamantes do planeta, e a indústria paga salários consideravelmente altos. Esse é o principal motivo pelo qual tanta gente encara o frio extremo. O dinheiro compensa o sofrimento térmico. Além disso, a cidade desenvolveu toda uma estrutura adaptada ao frio intenso, com encanamento subterrâneo especial, aquecimento central em todos os prédios e uma cultura local moldada pela resistência. Mesmo com tudo isso, ainda é difícil imaginar como alguém consegue viver nessas condições. Mas o povo de Yakutsk se orgulha profundamente da sua capacidade de resistir, de se adaptar e de prosperar em um dos ambientes mais inóspitos da Terra. Eles enxergam essa resistência como um símbolo de força e resiliência, uma verdadeira prova de que o ser humano consegue enfrentar qualquer coisa, até mesmo o frio mais brutal do planeta. Mas vamos ser sinceros,
Admirável ou não, eu tô bem feliz aqui no calorzinho, porque aquele tipo de frio é para poucos. Número 14. Freedom Cove. Agora vamos viajar até o Canadá, mais precisamente para a costa da província de British Columbia, onde vive um casal com um estilo de vida totalmente fora do comum e completamente flutuante. O lugar se chama Freedom Cove e é uma estrutura totalmente construída sobre a água, feita de materiais reciclados e pedaços reaproveitados. Sim, eles construíram uma casa inteira, na verdade, um pequeno complexo flutuante, sobre um conjunto de portas de aço recuperadas de uma antiga fazenda de peixes. Wayne Adams e Catherine King são os responsáveis por esse projeto inusitado. O casal vive ali há muitos anos, numa rotina que foge totalmente dos padrões da sociedade moderna. Eles criaram seu próprio sistema de abastecimento, cultivam alimentos, geram parte da energia que consomem e só vão à cidade em ocasiões muito específicas. Eles vivem praticamente de forma autossuficiente, dependendo o mínimo possível do mundo lá fora. Tudo no Freedom Cove foi feito à mão, peça por peça, com dedicação, paciência e criatividade. E o mais interessante é que eles estão sempre trabalhando em melhorias, seja adicionando novos espaços, reforçando a estrutura ou criando jardins flutuantes. O lugar é, ao mesmo tempo, uma residência, uma obra de arte e um experimento de vida alternativa. Ah, e tem mais. O casal é conhecido por alimentar águias carecas que sobrevoam a região. Sim, essas aves majestosas aparecem regularmente por lá e fazem parte da rotina do lugar, como se fossem vizinhas ou visitantes de longa data. É tudo tão fora do comum que parece até roteiro de filme independente. O Freedom Cove mostra que, com imaginação e força de vontade, é possível viver de um jeito completamente diferente, longe das pressões da cidade, da correria moderna e do consumismo. Número 13. A Casa da Ilha de Elidae. Se você já passou um tempo navegando pelas redes sociais ou por sites de curiosidades, é bem provável que tenha visto uma imagem enigmática. Uma ilhazinha isolada, com nada além de uma pequena casa branca no meio, cercada por mar por todos os lados. Parece até montagem ou alguma pintura surrealista. Mas não, essa casa existe mesmo. Ela fica em Elidae, uma ilha localizada perto da Islândia, e se tornou viral justamente por esse visual tão inusitado. Muita gente começou a especular sobre o lugar, com teorias que iam desde casa de um bilionário excêntrico até abrigo contra o apocalipse. Ou, claro, a ideia de que poderia ser o lar secreto da cantora Madonna. Sim, essa teoria rolou forte na internet. Mas agora, vamos aos fatos. A casa realmente é real, mas a explicação é bem mais simples do que as teorias malucas sugerem. Trata-se de um alojamento de caça que foi construído para caçadores de papagaios do mar, aves marinhas comuns naquela região. A casa servia de base para as expedições de caça, já que a ilha tem uma grande população dessas aves, e era um local muito procurado pelos caçadores islandeses. Com o tempo, o local foi sendo abandonado, principalmente porque as práticas de caça foram diminuindo e a estrutura passou a não ser mais usada com tanta frequência. Atualmente, a casa está desocupada e ninguém mora lá de fato. E para ser honesto, morar nela seria bem complicado, já que o lugar não tem energia elétrica, nem água corrente, nem qualquer outra infraestrutura básica. É só a casinha e o mar ao redor. Número 12. A Vila do Penhasco, na China. Agora vamos falar de uma comunidade que por muito tempo viveu como se estivesse suspensa entre o céu e a terra. Essa vila, localizada na China, foi construída no alto de um penhasco gigantesco, e o acesso a ela era simplesmente inacreditável. Os moradores, incluindo crianças, tinham que usar longas escadas feitas de cordas e bambu, com mais de 800 metros de altura, para conseguir chegar até a base da montanha. Imagine acordar cedo, se arrumar para ir à escola ou ao trabalho, e ter que descer quase 1 quilômetro de escada pendurada no abismo. Parece exagero, mas era exatamente essa a rotina da população local. A vila já existia há cerca de 200 anos e foi construída naquela altura por motivos estratégicos e de segurança, já que no passado era comum buscar isolamento para proteção contra ataques ou invasões, e apesar das dificuldades óbvias, os moradores mantiveram o local por gerações. As crianças iam e voltavam da escola por essas escadas. Os adultos subiam e desciam com mantimentos e produtos. Tudo na base da coragem e da força física. Mas a situação começou a mudar quando o governo chinês soube da vila e de suas condições extremas. Depois que a história viralizou e ganhou repercussão internacional,
O governo ofereceu novas moradias aos moradores, em áreas mais baixas e acessíveis. E o mais surpreendente? Eles aceitaram. Hoje, a maioria dos antigos moradores vive em casas no nível do solo, com acesso a estradas, escolas e hospitais. Número 11. Os túneis de Bucareste, na Romênia. Debaixo das ruas movimentadas da capital romena, Bucareste, existe um mundo escondido, literalmente subterrâneo. Esses túneis foram originalmente criados para funcionar como parte do sistema de aquecimento da cidade, uma estrutura comum em países europeus com invernos rigorosos. Mas com o passar do tempo, a função original foi esquecida e os túneis acabaram sendo ocupados por pessoas que não tinham mais para onde ir. Hoje, eles são o lar de uma comunidade invisível para a maioria dos moradores da superfície. Ali embaixo, no escuro e longe do olhar público, vivem homens, mulheres e até crianças que enfrentam a pobreza extrema, o abandono e o preconceito. Pode parecer um ambiente insuportável, mas há algo muito tocante nesse cenário. Mesmo com todas as adversidades, quem vive lá relata que há um certo senso de segurança e de solidariedade. Nos túneis, as pessoas criam laços de amizade, se ajudam com comida, proteção e até cuidados de saúde improvisados. Há regras internas de convivência e quem fura essas regras pode até ser expulso da comunidade subterrânea. Ou seja, é um lugar onde se tenta manter um mínimo de ordem dentro do caos total. E o mais impressionante, Bucareste não é a única cidade com esse tipo de realidade. Várias metrópoles pelo mundo têm túneis e estruturas subterrâneas onde pessoas vivem por não terem mais nenhuma opção. É triste, é difícil, mas também é uma prova clara de que o ser humano se adapta a tudo para continuar existindo, mesmo quando a única opção é descer para debaixo da terra. Número 10. Santuário de Madonna della Corona. Hora de voltarmos à Itália para conhecer mais um lugar que parece ter sido encaixado pela mão de Deus no meio das rochas. Estamos falando do Santuário de Madonna della Corona, localizado nos penhascos próximos a Verona, no norte da Itália. E não, o nome não tem relação nenhuma com a cantora Madonna, nem com cerveja. Esse santuário é um dos mais impressionantes do mundo por um motivo simples. Ele foi construído incrustado na rocha de uma montanha. Olhando de longe, parece que o prédio está literalmente colado no paredão de pedra, como se desafiasse as leis da gravidade. E por muito tempo, foi de fato muito difícil chegar até ele. Era necessário subir trilhas íngremes e caminhos perigosos. Felizmente, hoje em dia, o acesso foi melhorado. Construíram uma trilha pavimentada com degraus e sinalização, que facilita muito a chegada ao local. Mesmo assim, o caminho ainda exige um pouco de preparo físico e disposição. O santuário é um ponto de peregrinação muito respeitado por fiéis católicos, que buscam o local para rezar, refletir ou apenas admirar a paz que o ambiente transmite. Ele é dedicado à Virgem Maria, e o altar central abriga uma linda escultura da Madonna com o menino Jesus. Além disso, a vista do alto é de tirar o fôlego, tanto pelo visual natural quanto pelo simbolismo espiritual do lugar. A Madonna della Corona é um lugar que inspira fé, respeito e uma conexão mais profunda com o sagrado. Mesmo quem não é religioso sente a energia diferente ali. Um daqueles lugares que você precisa ver com os próprios olhos para entender. Número 9. A Casa do Rio Drina. Acredite, essa casinha existe mesmo. Localizada no Rio Drina, na Sérvia, ela virou uma verdadeira atração local. Mas tudo começou de forma super simples. Um grupo de amigos queria um lugar para descansar depois de nadar no rio. Então construíram uma cabaninha em cima de uma pedra no meio da água. Com o tempo, foram melhorando a estrutura e ela virou o que vemos hoje. Agora, por que eles construíram a casa sobre uma rocha? Porque o rio costuma subir, e assim a casa ficaria acima do nível da água. O detalhe é que nem sempre funciona. A casinha já foi levada pela correnteza várias vezes, e sempre reconstruída depois. Mesmo com as perdas, os moradores e visitantes locais continuam restaurando a casa. Ela se tornou um símbolo da região, e eles fazem questão de mantê-la viva, por mais instável que seja sua posição. Número 8. Os Templos do Monte Fanjin. Lembra quando falamos da dedicação dos monges lá no Templo Suspenso da China? Pois aqui vai mais um exemplo de fé levada às alturas, literalmente. No Monte Fanjin, também na China, existem 2 templos budistas que ficam no alto de picos separados, ligados apenas por uma ponte estreita. E sim, você precisa subir nada menos que 8.000 degraus para chegar até lá.
Boa sorte com isso! Mas, se você encarar o desafio, vai ser recompensado com uma vista absolutamente incrível da paisagem chinesa. Esses templos são um verdadeiro testemunho da fé inabalável dos monges e da capacidade humana de construir nos lugares mais improváveis. Cruzar a ponte entre os dois picos pode dar um frio na barriga, mas também é uma experiência espiritual e visual única. Número 7. Casa do Penhasco, Casa do Penedo. Agora vamos para Portugal. E aqui temos a famosa Casa do Penedo, também conhecida como a Casa da Pedra. Ela parece coisa de desenho animado ou de filme dos Flintstones, mas é real e está disponível para aluguel. Para quem tiver coragem de se isolar um pouco. Essa casa foi construída usando pedras gigantes que já estavam no local. E foi pensada como uma casa de férias para uma família portuguesa. Só que o que era para ser um refúgio tranquilo acabou virando atração turística. Tanta gente foi visitar que a família decidiu se mudar. Mesmo assim, a casa funciona direitinho. Tem cozinha e tudo. Só não tem eletricidade, o que é ótimo para quem quer se desconectar de verdade e curtir um estilo de vida mais natural. No fim, é uma combinação de arquitetura rústica e paz absoluta, se os visitantes deixarem. Número 6. Vila Girassoli. Em 99,9% das casas, sempre tem aquele problema. Uma parte da casa nunca pega sol o dia todo. Mas na Vila Girassoli, na Itália, isso não é um problema. Sabe por quê? Porque ela gira. Sim, você leu certo. Construída nos anos 1930, essa vila foi inspirada no girassol, aquela flor que segue o sol. E assim como a flor, a casa foi feita para se movimentar e acompanhar o sol durante o dia. Motores controlam trilhos que giram a estrutura para que a luz do sol sempre atinja a fachada principal. Pode parecer coisa de maluco, mas é na verdade super criativo. Uma ideia engenhosa e super moderna para a época em que foi criada. Quem disse que casa não pode se mexer, né? Número 5. Mosteiros de Meteora. Quando um lugar é protegido pela Unesco, isso já diz muito. Pode significar que ele é antigo, valioso historicamente ou simplesmente tão único que merece ser preservado para sempre. Pois na Grécia, existe um desses lugares especiais, os Mosteiros de Meteora. Hoje em dia, são 6 mosteiros ativos, construídos no alto de formações rochosas gigantes, que parecem ter sido esculpidas pelos próprios deuses. A construção deles começou no século XIV, e eles se tornaram centros de espiritualidade, estudo religioso e isolamento, o que era perfeito para monges que buscavam paz longe do caos das cidades e dos conflitos da época. Naquela época, o acesso era bem complicado. As pessoas usavam cestos puxados por cordas e escadas improvisadas. Era praticamente um desafio de fé chegar até lá. Mas, com o tempo, o turismo e o valor histórico da região aumentaram e foram feitas melhorias para facilitar o acesso. Hoje, qualquer um disposto a encarar uma subida consegue visitar esses templos sagrados e ainda por cima aproveitar uma vista simplesmente absurda do centro da Grécia. É o tipo de lugar que te faz entender como a espiritualidade, a natureza e a arquitetura podem se unir de forma grandiosa. Kuberped. Agora vamos viajar para um dos lugares mais quentes e inóspitos do mundo, o interior da Austrália. E é lá que encontramos Kuberped, uma cidade onde a maioria dos moradores vive debaixo da terra. Mas por que alguém escolheria morar no subsolo? A resposta é simples. O calor é insuportável. Durante o verão, as temperaturas podem chegar a 50 graus Celsius, tornando impossível viver confortavelmente na superfície. Então, os habitantes de Kuberped tiveram uma ideia genial. Começaram a construir suas casas dentro de antigas minas e cavernas subterrâneas. Essas moradias, chamadas de dugouts, mantêm uma temperatura muito mais agradável do que a superfície escaldante. A cidade surgiu no início do século XX, quando foram descobertas grandes jazidas de opala, uma pedra preciosa extremamente valiosa. Isso atraiu garimpeiros do mundo todo, que precisaram se adaptar ao clima extremo da região. Hoje, Kuberped não é só uma cidade de mineradores. Ela também virou uma atração turística. Há hotéis, igrejas e até bares subterrâneos, todos esculpidos na rocha. Então, se um dia você quiser experimentar como é viver no subsolo, Número 3. Ponte Vecchio. Se você já foi à Itália, talvez até tenha passado por esse lugar sem saber o que ele realmente é. A Ponte Vecchio, também chamada de Ponte Velha, fica em Florença e é um dos lugares mais secretos e fascinantes do país. Isso porque ela não é só uma ponte, ela também abriga lojas e comércios. Em cima da própria ponte. Essa tradição é antiga.
No começo, os espaços eram ocupados por ferreiros, açougueiros e outros trabalhadores barulhentos. Mas o cheiro e o barulho espantavam os moradores, então decidiram trocar por comércios mais sofisticados e silenciosos, como joalherias e ateliês de arte, que existem até hoje. Ah, e um detalhe curioso. Existe um corredor secreto que passa por cima da ponte chamado Corredor Vasariano. Ele foi construído para que os nobres pudessem se mover entre palácios sem ter que se misturar com o povo. E esse mesmo corredor foi citado até na obra A Divina Comédia de Dante Alighieri. Só que felizmente ele não leva para o inferno. Número 2. Mate-mata. Depois de ver tanta coisa diferente, você pode até achar que mais nada vai te surpreender. Mas espera só até conhecer Mate-mata, uma vila no sul da Tunísia onde as casas são construídas dentro de buracos gigantes no chão. Os moradores cavaram crateras enormes e, a partir delas, abriram túneis que formam os cômodos das casas. Isso não foi só por estilo, não. É uma adaptação ao clima árido e escaldante do deserto. Morando no subsolo, eles conseguem manter as temperaturas mais estáveis e agradáveis o ano inteiro. Mesmo quando algumas das estruturas começaram a desabar por causa do tempo e da erosão, os moradores simplesmente reconstruíram tudo e continuaram vivendo lá, como se nada tivesse acontecido. E sim, para muita gente isso pode parecer esquisito, mas para eles é o melhor lugar do mundo. Curiosamente, Mate-mata já serviu até de cenário para filmes famosos, incluindo um certo longa espacial de 1977. Mas, acima de tudo, esse lugar mostra que às vezes o segredo do conforto é se adaptar ao que se tem, com criatividade e simplicidade. Número 1. Hallstatt, versão chinesa. Depois de tudo o que vimos, casas em penhascos, mosteiros suspensos, cavernas subterrâneas, o que poderia fechar essa lista com chave de ouro? Que tal uma vila clonada? Na Áustria, existe uma cidade charmosa chamada Hallstatt, protegida pela Unesco por sua arquitetura típica e histórica. Mas acontece que existe uma cópia dela. E adivinha onde fica? Na China. Sim, uma construtora chinesa resolveu fazer uma réplica exata da cidade austríaca com todos os detalhes: casinhas alpinas, lagos, torres e até a aparência de que tudo é antigo, mesmo tendo sido construído recentemente. A ideia era criar um bairro luxuoso para atrair moradores ricos e também ajudar a tirar a população das áreas mais densamente habitadas, como Xangai. Só que a coisa não saiu como planejado. Pouca gente realmente quis morar ali. Alguns compraram casas só para usar como residência de verão ou para ostentar nas redes sociais. Outros simplesmente ignoraram o lugar. Ainda assim, o projeto não foi abandonado. A China continua replicando lugares do mundo inteiro, numa tentativa de criar experiências culturais domésticas. É um tanto bizarro, sim, mas também curioso. Afinal, o que é mais estranho? Viver embaixo da terra ou morar numa cópia de uma cidade do outro lado do mundo? E assim chegamos ao fim da nossa lista de lugares mais inusitados onde as pessoas realmente vivem. Agora me conta, qual desses lugares você moraria sem pensar duas vezes? E qual você jamais viveria? Escreva nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!